Vamos entender hoje o tema agentes públicos, dentro do capítulo de Direito Administrativo, olhando as noções gerais de cargo, emprego e função pública. Agente público é toda pessoa física que exerce, mesmo que temporariamente ou sem remuneração, alguma função estatal em nome da administração pública. Repara que esse é o gênero mais amplo usado pelo direito administrativo. Ou seja, sempre que alguém exerce uma atribuição estatal, ainda que por um curto período, essa pessoa já é considerada agente público. Espécies que entram no conceito de agente público: servidores efetivos, empregados públicos, ocupantes de cargos em comissão, agentes políticos, militares, particulares em colaboração com o poder público. Nem todo agente público é servidor público. Servidor público é apenas uma das espécies dentro do gênero agente público. Elementos essenciais para ser considerado agente público: pessoa física, já que somente pessoas naturais podem exercer função pública. Exercício de função estatal, que significa atuar em nome da administração pública. Investidura, que é a forma de ingresso prevista em lei. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades criado por lei, com denominação própria e número determinado de vagas. O cargo integra a estrutura da administração e só pode ser criado ou extinto por lei. Normalmente, é ocupado por servidor estatutário. Características principais do cargo público: criação por lei. Atribuições previamente definidas. Remuneração paga pelos cofres públicos. Vinculação ao regime estatutário, como regra. Emprego público também corresponde a um conjunto de atribuições permanentes. A principal diferença está no regime jurídico. Quem ocupa emprego público tem vínculo contratual e é regido predominantemente pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Mesmo com o regime seletista, o ingresso depende, como regra, de concurso público. Características do emprego público: vínculo contratual, regime seletista, concurso público, contrato de trabalho. Função pública é o conjunto de atribuições efetivamente desempenhadas pelo agente. Diferente do cargo e do emprego, a função não representa um posto permanente dentro da estrutura administrativa. Ela pode existir vinculada a um cargo público, vinculada a um emprego público, ou independentemente de cargo, como acontece nas funções temporárias. Comparativo entre cargo, emprego e função pública. Aspecto: cargo público, emprego público, função pública. Origem: criado por lei, contrato de trabalho, conjunto de atribuições. Regime: estatutário, CLT, pode existir com ou sem cargo. Ocupante: servidor, empregado, exercício de atividades. Denominação: denominação própria, contrato individual, não constitui cargo. Todo cargo possui uma função. Entretanto, nem toda função corresponde a um cargo. Da mesma forma, o cargo está ligado à estrutura administrativa, e a função está ligada à atividade exercida. A expressão função pública tem sentido mais amplo do que cargo público. E o examinador costuma inverter esses conceitos justamente para induzir o candidato ao erro. O agente público exerce função estatal, pode possuir cargo, pode possuir emprego, e sempre exerce alguma função pública. Pegadinhas da Sebrasp. Agente público é gênero. Servidor público é espécie. Emprego público é regido predominantemente pela CLT. Cargo público é criado por lei. Função pública não se confunde com cargo. Todo cargo possui função, mas nem toda função decorre de um cargo. Erros clássicos sobre o tema. Considerar agente público como sinônimo de servidor público é erro. Afirmar que empregado público ocupa cargo público é erro. Confundir cargo em comissão com função de confiança é erro. Acreditar que função pública sempre depende da existência de cargo também é erro. Fluxo cognitivo para resolver questões sobre o tema. Verifique se a questão trata do gênero agente público ou de uma espécie específica. Identifique se o vínculo é estatutário ou seletista. Diferencie cargo, emprego e função. Observe se a banca está confundindo estrutura administrativa, que é o cargo, com atribuições, que é a função. Vamos usar o macete para fixar isso: CEF. C de cargo, que é criado por lei. I de emprego, que é seletista, regido pela CLT. F de função, que é a função exercida. Agente público é toda pessoa física que exerce função estatal, sendo gênero que engloba diversas espécies, como servidores, empregados públicos, militares e agentes políticos. Cargo público é criado por lei, em regra, submetido ao regime estatutário. Emprego público é regido predominantemente pela CLT e depende de concurso público como regra. Função pública corresponde ao conjunto de atribuições desempenhadas pelo agente, podendo existir vinculada ou não a um cargo. O MIC anterior tratou da introdução ao direito administrativo. E o próximo MIC vai abordar regimes jurídicos funcionais e espécies de agentes públicos.
Para a Sebrasp, é fundamental dominar as distinções entre agente público, servidor público, cargo, emprego e função pública. A banca frequentemente monta assertivas trocando esses conceitos, ou usando palavras como todo, sempre e exclusivamente para testar a precisão conceitual do candidato.